Oi, turma! Vamos continuar estudando? Vamos continuar nos números. Então, a atividade desta semana de matemática, formando números. Meu nome é, como coloca o nome completo, se já aprendeu de letra cursiva e a data que você está fazendo a atividade. Bom? Você já ouviu falar no peixe palhaço? Leia o texto e responda as perguntas. Então, se você não conhece ainda, vamos conhecer. E se já conhece, pode ler junto com a professora essa história. Peixe palhaço, encantador, colorido e desajeitado. Olha aqui a imagem dele. O colorido de seu corpo chama a atenção. Pode-se dizer que é um peixe exótico, cuja cor laranja e as tiras brancas ou azuladas, assim como a maneira desalinhada e desajeitada de nadar, dão sentido ao nome peixe palhaço. Esses simpáticos peixinhos medem cerca de 5 centímetros e pesam, no máximo, 150 gramas. E termina a nossa historinha. Gostaram das informações sobre esse peixinho? Turma, esse texto, ele tem um nome, ele tem um gênero, a gente fala de gênero, o tipo de texto. Por exemplo, ele é uma poesia? Não, que a gente estudou a semana passada sobre o nome da gente. Olha a escrita dele, ele não está escrito em versos, em estrofe. É um conto? O conto, ele tem como característica uma história com começo, meio e fim, um problema e depois uma solução no final. Não. O que esse texto ele traz para a gente? Informações. Então, o tipo desse texto é texto informativo, porque ele dá informação sobre algo. O exemplo aqui é sobre o peixe palhaço, certo? Então, depois da gente ler o texto, vamos responder as atividades. A primeira aqui em cima diz assim: encontre no texto o número que apresenta a massa corporal do peixe palhaço. Copie e escreva seu nome por extenso. Então, aqui no texto apareceu 2 numerais. O número 5, que falava de centímetros, mas centímetro não é massa corporal, centímetro é o tamanho, o comprimento. Então, a pergunta é sobre o peso, a massa. E onde apresentou aqui? Olha aqui o numeral, 150 gramas. Então, é a massa corporal do peixe. Você vai escrever aqui nesse quadrinho 150. E aqui nesse retângulo da frente, você vai escrever o número por extenso, 150. Então, você vai escrever em letras 150, tá bom? Então, feito a primeira atividade, vamos para a segunda. Utilizamos algarismos, que são números, algarismos é o mesmo que números, o número 1, 5 e 0, usamos para fazer o número 150, certo? Então, quais números de 3 algarismos você pode formar além do 150? Então, o que vocês vão fazer? Usando o 1, o 5 e o 0, eu quero que você forme outro numeral aqui. Pode ser usar o 6? Não. Posso usar o 9? Não. Tem que ser exatamente com esses 3 números aqui que aparecem. O que eu posso fazer? Mudá-los de posição. Então, a professora vai dar uma dica. A primeira, por exemplo, você pode formar 501. Por quê? Porque eu uso o 5, o 0 e o 1. Você põe aqui o número e escreve como se lê. O número por extenso, 501. E agora, quero que você forme outro número, usando 1, 5 e 0. Outro, a professora não vai dar dica. Escreve aqui e o nome dele por extenso, tá bom? Tem outras possibilidades, então a professora quer só mais um. Feito isto,
nós vamos para a próxima atividade. Então, 150 foi o peso do peixinho. E aqui os próximos números. Vamos ver o que é para fazer nessa atividade. Observe os números encontrados na atividade anterior. Então, apareceu na atividade lá atrás, o 150, certo? A professora falou no 501 e você formou provavelmente um desses dois, ou o 105 ou o 510 lá na atividade anterior. O que você vai fazer? Circule o que representa a maior quantidade e risque o que representa a menor. Então, qual desses 4 numerais é o maior? Você vai circular, fazer uma rodinha em volta. Então, qual é o maior? E depois passar um traço, riscar o menor. Qual desses aqui? Olhem bem, preste atenção qual é o maior e qual é o menor, tá bom? Terminou? Nós vamos para a próxima atividade. Eu vou baixar aqui um pouquinho para a gente ver ela por completo. Copie os números no quadro valor de lugar. O que é o quadro valor de lugar? Esse quadro quando tem unidade, dezena e centena. O nome dele é quadro valor de lugar, porque tem o valor e o lugar de cada número. Depois você vai decompor cada um deles. O que é decompor? Aqui está feito primeiro. É você dizer quais são os números que compõem o 150. Então, 150, eu uso o 100 e o 50 para formar 150. Então, a primeira atividade já está respondida, que é com este número aqui, 150. O 150 tem uma centena, observem aqui, 5 dezenas e nenhuma unidade. Agora, você vai fazer com 105, colocar aqui. Quantas unidades tem o 105, quantas dezenas e quantas centenas? Depois com 510, a mesma coisa. Quantas unidades, quantas dezenas e quantas centenas. E o 501 também. Quantas unidades, quantas dezenas e quantas centenas. Depois você vai decompor. Quais são os números que usamos para formar 105? 100 mais 5. O 510, 500 mais 10. E o 501, 500 mais 1. Feito isto, terminamos essa atividade. Vamos para essa outra aqui do ladinho. Diz assim: vamos conversar sobre o valor do número 5 em cada número. Você viu aqui, ó, que o 150 tem o 5 aqui no meio, o 105 tem o 5 no fim, o 510 tem aqui no primeiro e o 501 tem aqui no primeiro. Todos eles neles apareceram o número 5. Eles têm o mesmo valor? O 5 aqui é o mesmo valor que aqui, que aqui, que aqui? Vamos ver. 150, ó, 50, aqui ele vale 50. 105, aqui ele vale 5. 510, aqui ele vale 500. 501, aqui ele vale 500. Então, viram que mesmo sendo o 5, dependendo do valor, da posição que ele aparece, ele tem um valor diferente. Você vai responder isso aqui. Quanto vale no 150? Então, o número 5 no 150. Olha aqui ele, vale 50. Você vai pôr aqui a resposta 50. E no 105? Ele vale 5 unidades, 5. E no 510? Ele vale 500. E no 501? Ele vale 500 também. Certo? Continuando, vamos pensar mais sobre os números. Agora, pensando sobre o valor do algarismo, continuando sobre o valor. O Gabriel, que é esse menininho, ele escreveu o número no quadro aqui, ó, na lousa, né, no quadro de escrever. Observe, ele escreveu 333. Lendo esse número, 333. Você vai escrever este número por extenso. O que é por extenso? É o nome do número. Então, você vai escrever com letras
333. Lembra que o início com letra maiúscula, se for letra cursiva, e o fim você põe um ponto final. Depois você vai decompor esse número. 300 mais 30 mais 3, não é assim que ele é formado? 300 mais 30 mais 3. E aqui, para encerrar sobre esse 333, outra pergunta. Primeiro, uma afirmação. O algarismo 3, que é o número 3, foi usado 3 vezes nesse número. Olha só, ele aparece 3 vezes. Agora a pergunta, ele representou o mesmo valor em cada posição? O que vocês acham? Conseguem ver que não apresentou o mesmo valor? Então, aqui ele tem o valor de unidade, que é só 3. Aqui ele tem o valor de 30, que é 3 dezenas. E aqui ele tem o valor de 300, que são 3 centenas. Entendido? Viram? Que os números, eles repetem e dependendo da posição que ele está, ele muda seu valor, tá bom? E aqui, para encerrar as atividades, essa atividade a professora escreveu aqui, olha só. Atividade extra. Complete os números que estão faltando no quadro numérico. Agora é do 200 ao 300. Termina aqui embaixo a tabela. Por que atividade extra? Porque você só vai fazer ela se não sobrecarregar suas tarefas. Porque às vezes você ficou bastante atividades da semana e você não consegue completar todas elas. Então, essa aqui é se você conseguir e tiver tempo. Por que a professora colocou essa atividade extra? Porque tem alunos que são muito rápidos, que eles vão fazer todas as atividades num dia. Então, você pode exercitar escrevendo os números para aprender mais. Então, fica ao critério seu, do seu tempo. Se tiver tempo, você faz, tá bom? Então, matemática são essas atividades. Beijos, tchau!